que nós nunca vimos ou nunca sabemos de um ganhador da Mega Sena na história? Por que não é divulgado? Como sei se isso é verdade? Essa é a pergunta do Robson Barbosa. Eu sei que muita gente também tem essa pergunta. Isso aí é tudo falcatrua, ninguém ganha nada não. Justamente porque não aparecem os ganhadores. Vamos então entender por que não aparecem os ganhadores. A Mega Sena é uma das loterias que mais pagam no Brasil. Realizada constantemente pela Loteria Federal, geralmente tem 2 sorteios semanais, ou seja, 8 sorteios pelo menos por mês. Às vezes tem rodadas extras aí vai. O prêmio mínimo da loteria, no caso da Mega Sena, é de 3 milhões de reais, o que é muito dinheiro. Ou seja, isso significa que qualquer ganhador dessa loteria, da noite pro dia, vai passar a ser um milionário. Agora pensa, se você ganhasse essa quantia exorbitante de dinheiro da noite pro dia, você sairia divulgando isso para todas as pessoas, sabendo que a partir de então você começaria a ter a atenção de muita gente? Muita gente iria chegar para você pedindo favores, dinheiro, presentes, uma série de coisas. Sem contar também na questão do risco de acontecer algum tipo de crime, pois você começa a ser mais visado pelos bandidos, que começam a ver em você a oportunidade de arrancar dinheiro, seja através de um sequestro, de um roubo ou entre outros crimes. Pois é, se você pensa em falar, poxa, ganhei aqui 30 milhões de reais, você se torna um alvo a partir daí. É por conta disso que ninguém divulga a identidade de um ganhador. Não pode. Inclusive, pela gerência da própria Caixa Econômica Federal, quando você vai receber o prêmio, eles recomendam que você não divulgue isso nem para parentes, porque a coisa muda de ser. Porque pensa comigo, da noite pro dia, meu amigo, você passa a se tornar milionário. Você agora vai ter que começar a se preocupar com a sua segurança, coisa que antes você não tinha preocupação, pois você agora tem muito dinheiro e começa a se tornar um alvo ambulante. Então você ganhar uma bolada gigantesca na Mega Sena tem os seus prós e tem os seus contras, porque a partir daí você não vai ter uma vida tão sossegada quanto era anonimamente antes de ser um milionário. Então é por conta disso, da questão da segurança, da questão do infortúnio que isso pode causar com amigos, parentes, entre outros, que as pessoas não divulgam que elas foram ganhadoras, né, do prêmio da loteria, seja ela Mega Sena, seja ela qualquer outra loteria presente aqui no Brasil. Agora ficou mais claro de entendermos por que ninguém fala, né? O peixe elétrico pode morrer eletrocutado? E agora, hein? Peixe elétrico pode morrer eletrocutado? Boa pergunta enviada pelo Rogério Silva. Bom, a resposta mais curta possível é sim, podem morrer eletrocutado normalmente. Isso ocorre porque os peixes elétricos produzem descargas elétricas através de um sistema de células especializadas, chamadas de eletrócitos. Essas células estão localizadas no corpo do peixe. Quando são estimulados, liberam uma descarga elétrica. A voltagem da descarga elétrica produzida por um peixe elétrico varia de acordo com a espécie. Algumas espécies, como por exemplo o poraquê, podem produzir descargas de até 860 volts. Essa voltagem é suficiente até mesmo para matar um humano. Pois é, eletrocutado. E claro, também pode causar danos graves a outros peixes. Agora, mesmo com tudo isso, mesmo com a capacidade de gerar essa quantidade de energia, os peixes elétricos também suportam essa quantidade, pois eles geram. Mas algo que esteja acima disso podem sim matar ele eletrocutadamente, com eletrocução. Por exemplo, uma fonte de eletricidade externa, como uma linha de alta tensão passando por baixo d'água. Essa descarga elétrica pode ser maior do que o peixe suporta, causando assim uma morte por eletrocução. Dizem também, isso inclusive é algo não consegui comprovar se de fato é verdade, mas um poraquê consegue também eletrocutar um outro poraquê. Só que isso é muito raro de acontecer. Então, na dúvida, vamos dizer que pode acontecer sim. Mas, de qualquer forma, um peixe elétrico pode ser eletrocutado. Talvez não por ele próprio. Quer dizer, ele sozinho não consegue se eletrocutar, porque o corpo dele suporta a tensão elétrica que ele emite. Agora, um outro peixe elétrico pode causar, sim, a morte dele por eletrocução. E, claro, uma fonte de eletricidade externa consegue fazer isso se a energia for mais alta que ele suporta. Afinal de contas, o que é mirra? Que foi um dos presentes que Jesus recebeu quando nasceu. Foi ouro, incenso e mirra. O que é mirra? Essa é a pergunta enviada pelo Anderson Carvalho. Vamos descobrir. A mirra é uma resina aromática tirada de uma árvore de mirra. Essa árvore é encontrada em partes no Oriente Médio e no Nordeste da África. Tradicionalmente, a mirra tem sido utilizada em perfumes, incensos e em práticas medicinais. A mirra
é coletada fazendo cortes na casca da árvore, permitindo assim que a resina escorra. E à medida que ela vai escorrendo, ela vai também endurecendo. Essas peças, quando estão solidificadas, podem ser usadas de diversas maneiras, pois elas têm propriedades antissépticas e anti-inflamatórias. Ou seja, a mirra já foi utilizada e ainda é utilizada hoje em dia em algumas culturas para tratamento de saúde. Pode ser até feito pomadas de mirra. Além disso, seu aroma distinto e agradável faz dela um ingrediente muito popular para perfumes e incensos, como eu mencionei. Bom, a mirra, como eu disse, é utilizada na medicina já há muitos milhares de anos para tratar infecções, tratar dor, inflamação e até mesmo diarreia. Além de tudo isso, a mirra também pode ser utilizada para hidratar o corpo. Ou seja, é um óleo perfumado, gostoso, pode ser usado como hidratante, como pomada, tem ações que curam inflamações, diarreia, dores, infecções. Ou seja, mirra serve para um monte de coisa. É um multitarefas, é um multiuso. Quando nós medimos a nossa pressão, aparecem dois números, um número mais alto e um número mais baixo. O que quer dizer isso? O que cada um desses números representam? Boa pergunta. Inclusive enviado pelo Cássio Lopes. Ele disse que a pressão dele bateu 13/9. Então ele quer entender o que quer dizer o 13 e o que quer dizer o 9. Vamos entender. Bom, primeiramente, nós precisamos entender que quando nós medimos a nossa pressão, estamos medindo a força como o sangue está passando por dentro das nossas artérias. Ou seja, quanta pressão ele está exercendo na parede das artérias. Quanto mais alta é a pressão, mais forte o sangue está passando por essas paredes, para a artéria, no caso. Enfim, entendendo isso, fica mais fácil entendermos o que quer dizer os números. O número maior, ele mede a pressão sistólica. Já ouviu falar? Pressão sistólica. Pois é, o que é isso? Pressão sistólica é a força que o sangue é mandado para dentro das artérias quando o coração está batendo. Quando o coração está se movendo. Ele, né? É o movimento do coração, isso. Então ele faz esse movimento e jorra uma quantidade de sangue pelas artérias. Este é o número da força dessa pressão mais alta, o número mais alto. O primeiro número que aparece é a pressão sistólica, certo? E a pressão seguinte, que é o número menor? Ali é a pressão diastólica. E o que é a pressão diastólica? É a mesma coisa, só que quando o coração está em repouso entre uma batida e outra. Então, quanto de força é gerado de sangue nas artérias quando o coração está em repouso? Isso é a pressão diastólica, que é o número mais baixo, entendeu? Então o número da pressão mais alta, que é o primeiro número que você vê, é quanto de força que está sendo enviado de sangue para as artérias quando o coração está batendo. E o número menor é o quanto de força que está enviando de sangue para as suas artérias quando o coração está em repouso entre uma batida e outra. Ah, garoto, agora ficou fácil de entender, né? Interessante, que deixa eu lembrar aqui que eu marquei, ó. Essa pressão arterial é medida em milímetros de mercúrio. Então, quando nós vemos essas medidas, por exemplo, 13/8, na realidade é 130 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio. Então, nós que aqui simplificamos, né? 13/8. Agora, quando o nível de pressão sanguínea está na casa dos 140 milímetros de mercúrio, quer dizer, 14/9, né? Por 90, você já é considerado uma pessoa hipertensa. O que quer dizer isso? Hipertensa é uma doença. Quer dizer, então, que a condição, ou seja, a força com que o sangue passa pela parede das suas artérias, gera uma pressão mais alta, ou seja, uma força mais constante o tempo todo. Então, quando as pessoas têm um pico de adrenalina, por exemplo, ela corre, ela leva um susto, a pressão aumenta, ou seja, começa a passar mais sangue ali. Agora, no caso de uma pessoa, quer dizer, que é hipertensa, essa quantidade mais forte, com mais pressão de sangue, é passada nas artérias o tempo inteiro. Por isso que é perigoso uma pessoa hipertensa sofrer consequências negativas, porque pode romper uma artéria, pode acontecer um monte de coisa negativa com a pessoa. Toma cuidado com a sua saúde. É o que eu vou fazer com a minha agora, na primeira semana de 2024. Eu vou começar a malhar. Eu determinei, vou entrar na academia. Qual que é a parte do nosso corpo mais sensível à dor? Tem ideia? Eu não vou falar de uma só não, vou falar de duas que talvez vai te surpreender. Pois bem, fica aí que você vai entender. Deixa eu dar o crédito da pergunta aqui
aqui que foi enviada pelo Joel Nascimento. Vamos então descobrir. Talvez essa parte do corpo você nunca imaginou que fosse uma das mais sensíveis à dor que nós temos. Então, em segundo lugar, vem nossa testa. O quê? A testa? Pois é, a testa é a segunda parte do nosso corpo mais sensível à dor que temos. Isso porque a nossa testa é uma região que é rica em terminações nervosas, principalmente do nervo trigêmeo, que é um nervo que quando dói, meu amigo, dói. Dói muito. Inclusive esse nervo trigêmeo presente aqui na nossa testa, ele é responsável pela sensibilidade total facial que temos. Ou seja, tem muita terminação nervosa aqui, o que inclui um nervo que é muito sensível, que é esse nervo do trigêmeo. Por isso se faz, então, a segunda parte do nosso corpo mais sensível que temos, a nossa testa. Agora, em primeiro lugar, o campeão dos campeões é a ponta dos dedos da nossa mão. Essa é a região mais rica em terminações nervosas que temos em nosso corpo. Ou seja, tem tantas terminações nervosas na ponta dos nossos dedos que nós nem conseguimos imaginar. E elas são todas responsáveis por enviar sinais de dores ao nosso cérebro. Quer dizer, não só dores, né? A gente consegue sentir tanta coisa com a ponta dos nossos dedos que é incrível. A gente consegue sentir temperatura, se está frio ou se está quente. A gente consegue determinar detalhes do material que nós estamos tocando. Ou seja, as pontas dos dedos é a parte mais sensível à dor e a mais sensível a toques que temos em nosso corpo.